Bom, nesse momento aqui passando para fazer uma pequena reflexão, né? Estava aqui, na verdade, pensando. Desses meus pensamentos, assim, eu reflito, né? Que meu espelho é a palavra de Deus, né? Porque, já vista nesse mundo de confusão, mesmo, a única voz que eu ouço verdadeiramente é do meu Criador, pela falabilidade que acontece, né? No homem. O homem é corrupto e Deus verdadeiramente é Deus. Para não ficar aqui em minhas palavras, fazer menção aqui da palavra de Deus, aqui no livro de Filipenses 2,5, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achando de forma de Deus, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Rapaz, eu estava aqui pensando, né? Um exemplo de cidadão, um exemplo que eu deveria seguir diante de um mundo desse perturbador. Então eu estava aqui pensando, né? É como essa musiquinha que vocês ouviram aí. Pensar não dói. E às vezes dói. Porque o que nós pensamos, às vezes, é a dor do seu próprio vizinho, que não tem coragem de falar, às vezes até de pensar. E às vezes, quando se fala, as pessoas vão lá, sempre tá lá madeira no pobrezinho. Mas eu estava pensando assim, o que é ser um cidadão? O que é exercer a cidadania? Bom, eu estava olhando no dicionário, né? O que eu tinha que pensar, né? Então eu parei assim, vou lá no dicionário. O que é ser cidadão? Eu vi lá. Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à liberdade, à igualdade perante a lei, ter direitos civis e participar no destino da sociedade, votar e ser votado, ter direito civil, político e ter direito na riqueza coletiva de direito e a educação, ao trabalho justo, saúde e ter uma velhice tranquila. E o que é exercer a cidadania, né? Exercer a cidadania significa que, se nós pararmos para analisar, a cidadania é exercida na instauração a partir do conceito de lutas que culminaram na independência dos Estados Unidos da América, né, do Norte, e na Revolução Francesa. Esses conceitos estão aí patentes, né? Então, eu estava pensando, rapaz, ser cidadão significa que você tem direitos e você tem deveres. Então, todo poder, ele emana do povo para o povo. Então, significa que todas as autoridades, como a Bíblia diz, é constituída por Deus. Ou seja, Deus estabelece reis e também faz cair. Então, como cidadão, eu tenho o direito de ir e vir, de pensar, de ter uma saúde preservada, de ter o direito de falar, de externar como estou aqui falando nesse momento. Então, se eu sou um cidadão, pago os meus impostos e eu também voto em alguém para que exerça autoridade, né, municipal, federal, estadual, eu pago meus impostos, então eu tenho o direito de falar, tenho o direito de pensar. Então, eu externando isso, eu comecei a pensar, pô, se eu tenho direito, né? Agora eu estava pensando assim, em que me basear como exemplo? Aí eu pensei, não, peraí, Filipenses 2,5 fala que, tendo sido em forma de Deus, Jesus ele se humilhou a si mesmo para o bem comum. Ele olhou o bem comum e disse, peraí, eu vou morrer por todos aqueles ali. Então eu tomo Jesus como exemplo, porque Jesus pensou, né, em todo mundo como um bem comum. Ele esvaziou-se, morreu na cruz para salvar cada um de nós. Então Jesus é um cidadão na terra. Então significa que ele estaria dando exemplo. A Bíblia é bem clara, diz que procura um que estivesse na brecha, que fosse como cidadão respeitado, e não achou nenhum que cumprisse as leis. Então Jesus ele vem para cumprir essas leis na terra. Aí hoje eu pergunto, eu como cidadão, qual é o exemplo que eu tenho hoje? Nenhum. Meu irmão,
a quantidade de pessoas que exercem poder hoje deveria tomar o exemplo de Cristo. Nós estamos assim, se nós pararmos para observar, muitas vezes falamos, não majoritariamente declaramos que o nosso país é um país cristão, correto? Então deveríamos fazer aquilo que é para o bem comum, assim como Cristo. O que foi que Jesus fez, sendo cidadão? Foi que Jesus parou para pensar. Não tem que fazer as coisas para o bem comum. E como pode fazer isso? Você que é político, um exemplo. Você que é político. Esse momento que está acontecendo, essa pandemia, já viu a quantidade de empresas que está fechando? A quantidade de impostos que são cobrados? Muitas empresas dessa aí não vão mais existir mesmo quando passar isso. Esse novo normal que falam aí, como é que vai ter um novo normal? Colegas meus que já existiram, já morreu. Como é que vai ser esse novo normal? As empresas que faliram, não tem como. Tem pessoas aí que estão com fome, com grande dificuldade. Aí eu pensei logo assim, poxa, como poderia um político exercer a cidadania dele, respeitar, garantir o direito do órfão, da viúva, dos mais necessitados, já que o Brasil está quebrado e o mundo todo, mas vamos pensar só no Brasil nesse momento. Jesus morreu por todo, mas eu vou falar aqui porque eu sou um cidadão brasileiro. Vamos parar para pensar assim, como exercer essa autoridade, vocês políticos, para poder ajudar para o bem comum. O que é que poderia ser feito? Você que diz que é cristão, que o país é um país cristão, né? Você aí, pega o seu salário e reduza para o bem comum. Por que não faz isso? Por que não baixa um decreto, uma lei aí? O STF, o CNJ, por que não faz isso? Baixa o seu salário, reduz. Estamos precisando de ajudar, tem que entrar dinheiro para os cofres públicos, ou aí corta no meio. Outra coisa, como cidadão, nós temos direito à saúde. Por que não faz uma lei, um decreto, para capacitar o SUS? Para que todos, mas todos mesmo, tenham direito à saúde. Para que quando você sentir sua dor, você ter lá um sistema de saúde correto, que você paga imposto. Você é um cidadão que votou, exerceu sua cidadania. Então, capacitando o SUS, deveria também estar lá, que sejam agora presidente da República, governadores, senadores, deputados, todos aqueles que têm juízes, todos vão ter que participar agora do Sistema Único de Saúde. Quem quiser e tiver dinheiro lá, vá para o particular, que também precisa, né, de pessoas que têm suas empresas. Mas o sistema de saúde, ele tem que estar capacitado para qualquer um. Uma outra coisa também, que nós temos que parar, sabe, e analisar o transporte público. Essa semana mesmo aí, teve uma pessoa que foi trabalhar, teve uma pessoa que entrou no ônibus, uma pessoa foi roubar e acabou dando um tiro nessa pessoa. Meu velho, tá sem segurança pública. STF, CNJ, vamos ver aí que negócio é esse, rapaz. Pessoas que roubaram os cofres públicos, pessoas que deveriam estar pagando por conta da Covid agora, por idade, por não idade, aí porque está lá dentro, está preso, em situações carcerárias. Essas pessoas estão sendo soltas por causa da Covid, para que não venha ser infectado lá dentro. Que justiça é essa? Jesus, como cidadão, ele falou não, que ele jamais deixaria de imputar aquele que errou. Se errou, ele tem que pagar. Se é para pegar 10 anos, se é 30 anos, é 30 anos. Agora estão aproveitando brechas na lei para poder uma pessoa que roubou o cofre público, bilhões de dinheiro, e agora está sendo solto por conta da pandemia. Que negócio é esse? Nós dissemos que somos cristãos. Como é que pode um negócio desse? Outra coisa que eu estava pensando, esse teste aí da Covid, esse teste rápido, que tem uma porcentagem, se não me engano, é 75% de acerto. Rapaz, que negócio é esse? Uma certa vez aí teve um dos governantes aí que disse que estava em suspeita de Covid. Aí ele disse que ele ia fazer o teste da Covid. Eu pensei assim, puxa, por que ele não vai rapidamente ali, pega o carro dele aí e vai fazer o teste drive ali? Com esse teste rápido. Aí eu vi assim ele falando, né, nas redes sociais, minha esposa perguntou a ele até, né, e tinha algumas pessoas perguntando, tal governante, por que você não faz o teste? Ah, porque ele tem uma porcentagem muito grande de erro.
Aí eu disse, pô, para a população pode esse teste assim ser rápido? E para eles é um outro tipo de teste? Por que para a população é assim? Aí, o cara, aí nessas brechas, aí o povo começa a pensar, pô, tem alguma coisa de errado. Aí ele está vacilando. Cadê o bem comum? Porque vocês têm que pensar numa coisa. Quer ver uma coisa que eu estava assim analisando? Essa vacina aí está sendo testada no nosso país por algumas farmácias chinesas, Estados Unidos e outros países. Aí está chamando pessoas para fazer esse exame aí. Os primeiros que deveriam ser testados deveriam ser as autoridades, os juízes, os deputados, os governadores, os políticos. Por quê? Porque eles têm que botar ordem na casa, eles têm que se mostrar, porque são aqueles que zelam pela nossa nação. São eles, vocês políticos, nós botamos vocês lá. Então, para o bem comum, vocês têm que ser o primeiro para dar exemplo. Vocês são os cristãos, como diz a Bíblia. Vocês estão, já que dissemos que somos um país historicamente cristão, vamos fazer isso. Dê exemplo. E essa parte aqui, quando fala que Jesus ele se esvaziou, porque tomando forma de servo, ele veio na terra para salvar, para curar, para libertar, para trazer a verdade. Então, Jesus é o exemplo. Jesus é aquele único, porque a Bíblia diz que procurou um na terra, não tinha um, tudo estava com brecha. E a politicagem, nós como cidadão comum, muitas vezes falamos de certas coisas, mas o cara abre uma quitandazinha ali, daqui a pouco ele faz no comércio, o ovo é barato, ele bota lá quase 30 reais no ovo, que bem comum esse também. Nós como cidadãos comuns também, tudo nós não botamos a máscara. E muitas vezes ficamos assintomáticos e saímos para jogar dominó, baralho, que for no meio dos colegas. Estamos ali sem paladar, sem olfato, e não falamos ao nosso vizinho, porque com vergonha aí está espalhando. Que negócio é esse também, nós como cidadãos comuns também? Vamos pensar. Está na hora de resumir, sabe por quê? A Bíblia fala que Deus irá pegar pequenos e grandes, juízes todos, e vai pesar na balança. E naquele grande dia, quem achar sendo falta dessas pessoas, vão pagar. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o que é que acontece? Deus irá cobrar. Porque Deus diz que toda a autoridade é exercida por Ele. Diz que nós temos que obedecer às autoridades. E as autoridades... Sabe porque a Bíblia fala? Chega até dar um tosse assim de nervoso. A voz pega porque quando se fala em Deus, meu irmão, a coisa é muito séria. Refletindo, vocês que tentam no poder, vocês vão ser cobrados por Deus. A Bíblia disse, ai daquele que defrauda o direito do necessitado, do desvalido, fazem leis injustas. Então, está na hora de vocês cortarem na própria carne, sentir a dor do povo, o povo também sentir a responsabilidade do governante, que nem todos aí estão de maldade não, tem muitos políticos bons também, mas nós precisamos de exemplo. Ah, porque tem alguns políticos que já reduziu o salário, quer que baixe um decreto, verdadeiramente, o povo quer ver isso, nas eleições que estão agora mesmo. O que é que o povo quer? O povo quer ver resposta. É utopia, não importa. Algum político pode estar ouvindo esse vídeo e ele diz, não, ele está certo. Por quê? Porque você é cobrado por Deus. A Bíblia diz que todos os comerciantes da terra vão ser cobrados. Tem gente que está fazendo do povo comércio. Respiradores aí sendo comprados, que eram muitas vezes 60 mil, está 200 mil, 300 mil. E hoje no Brasil está se confeccionando aí, né? Essa semana mesmo eu vi respirador brasileiro aí que estão fazendo aí, se der certo, vai ser apenas 60 mil reais, ou até alguns mais baratos. Mas cadê o bem comum? Falamos de bem comum, que bem comum é esse? Então, de forma que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, humilhou-se a si mesmo. Rapaz, Jesus é criador de todas as coisas. Ele que fez céus e terra, tudo que existe, existe por causa dele. E ele sendo todo poderoso, ele desce, esvazia, vem na terra, transforma-se em homem para sentir a dor, para ver a desigualdade. Ele morre naquela cruz para dar exemplo e nós ficamos brincando. Iremos ser cobrados. Então faça essa reflexão. Todos nós seremos cobrados. Nós somos cidadãos dessa terra, temos que pagar imposto, nós temos que ser verdadeiros, mas uma coisa é certa. Vocês políticos, vocês que têm o poder, que
tem de fazer lei e desfazer. Pense bem no que vocês estão fazendo. O povo quer resposta. E a resposta está a vocês ao analisar a Bíblia. Porque não existe um justo, mas a Bíblia dá, sim, as leis e diretrizes para vocês. E nós, como cidadãos nesse momento, aguardamos em quem nós votamos, aqueles que já estão no poder, aqueles que vão estar aí também para ser eleitos. Estamos aí pesquisando. As falcatruas existem, então estamos de olho aberto, de forma que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Se humilhem e façam aquilo que Deus manda, porque naquele grande dia, pequenos e grandes, todos irão ser cobrados. Inclusive eu estou trazendo essa mensagem. A coisa é muito mais do que nós pedimos e pensamos, porque até no nosso pensamento, até eu pensando nesse momento, estou sendo cobrado. Em nome de Jesus, se humilhem, seja exemplo como Cristo foi. Para o bem comum, ele se deu, a ponto de ser chamado de abestalhado, ser cuspido, ser humilhado. Mas ele pensou no bem comum, a salvação da humanidade. E cuidado, porque muitos são enganados porque pensam que Satanás não existe. Então cuidado, políticos. Cuidado, cidadão comum. Nesse momento, Satanás ele continua a trabalhar na vida daqueles que dão brecha, assim como aconteceu com Adão e Eva. Mas em Cristo, todos nós somos transformados da forma que Deus quer, ser um cidadão reto, respeitado, porque todos nós temos pais, temos filhos, temos esposa, temos parentes. A pessoa, seu filho, ir para um colégio e o coleguinha diz assim: seu pai ladrão foi preso. Se já é ruim ser preso aqui na terra, imagine lá em cima, que a Bíblia diz que Senhor, expulsei demônio, fiz isso e aquilo, eu era um homem bom. Jesus vai dizer: jamais te conheci, te pus no poder e você mentiu para a população, fez decretos errados, fraudulentos, mentirosos e roubou. E aí vai vir à tona e o pau vai quebrar. Em nome de Jesus, vamos refletir, porque estamos nesse momento, a partir do momento que você está ouvindo esse vídeo aí, que também está sendo pesado na balança, porque você não vai poder dizer naquele dia: eu não sabia de nada disso, naquele dia que você fez aquele vídeo. Então vigiem em nome de Jesus, de forma que haja em vós esse sentimento de humilhação, de ser servo para o bem comum, ajudar a todos. Em nome de Jesus. Amém.